Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós queremos pensar sobre o nosso cansaço e o que Jesus verdadeiramente queria dizer aqui, né? Então, o que é cansaço? Primeira coisa é isso, o que é cansaço, né? Então nós podemos confundir o nosso cansaço com várias coisas, né? Uma depressão, uma tristeza, uma dor, e aí a gente pode confundir na nossa vida, porque depende de onde esse cansaço vem, nós podemos estar com um cansaço correto ou um cansaço incorreto. E a primeira coisa que a gente pensa, por exemplo, às vezes as pessoas se acusam: eu sou preguiçoso. Muito bem, o que é essa assídia, a preguiça? A preguiça é essa indolência que a gente tem na vida de não se arvorar a fazer nada. Eu faço uma opção de vida por não fazer. A pessoa tem problema no coração, ou tem diabetes ou outro tipo de doença, vem aquele cansaço físico: ah, eu sou preguiçoso. Não é. Não é. Isso tudo eu estou jogando para a gente começar a pensar na nossa vida o que é este cansaço. Santa Teresa de Calcutá, a Teresa, que naquele corpinho que ela tinha pequeno, frágil, ela com problemas cardíacos, as irmãs falavam: madre, descansa, madre. Ela virava para ela e falava: eu vou ter uma eternidade toda para descansar. Então era aquela concepção de uma entrega extrema. E aí vem outro lado: mas será que a gente não pode virar um workaholic, uma pessoa que trabalha, se mata, a hora que vai dormir desmonta, e aí começa no outro dia a trabalhar, porque não quer nem pensar nem na própria vida, nem em ninguém, e eu quero usar o trabalho. E em igreja acontece a mesma coisa, e tem padres que são workaholics, são verdadeiros viciados em trabalhar, e é o que a gente chama de ativismo. Então tudo isso daqui são conceitos, mas que a gente vai agora ver o que Jesus quer dizer, para que a gente possa aí ter o cansaço de santos. E no final da história aqui é isso que nós queremos pedir a Deus: Senhor, eu quero ter o cansaço dos santos, tá? Não o cansaço orgulhoso, mas o cansaço verdadeiramente. E todos nós já tivemos isso, né? Você se matou durante um dia todo, chegou no final: estou morto de cansado, mas estou feliz, estou com o coração tranquilo. E às vezes, mesmo que tiver que trabalhar no outro dia, são 3, 4, 5, 6 horas de sono, aquele sono que a gente chama de sono dos justos, né? Mas há cansaço que você sente vazio. Então vamos lá. Então, a primeira coisa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o vosso fardo. Vocês têm Bíblia, né? Na Bíblia de vocês, toda palavra que está aí é cansado. Tem outra tradução além de cansado? Aflitos. Alguma outra tradução? Não, né?
Engraçado que no original a palavra que está aí, ela só que é em grego, que é kopos, né? E kopos em grego, ele tem uma acepção interessante, que é trabalhar. Também pode ser surrado, né? Uma pessoa, uma surra, algo assim, mas a primeira coisa que é o normal dessa palavra, ela é corpus, que é trabalho. Então, o que Jesus está dizendo para nós nesse momento? Quando a gente fala a palavra cansado, o que é cansado na nossa língua portuguesa? Estou cansado. O que é? O que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? Oi? Sem força. Mas repara que quando a gente fala estou cansado, a gente está se referindo mais a quê? Pensa lá no seu trabalho. Eu estou cansado. O que a gente fala? O que normalmente a gente quer expressar? A gente está falando do quê? Do trabalho que a gente fez? Não. Você está falando do que normalmente quando você fala que você está cansado? Então, desânimo, olha a palavra que interessante. O que é desânimo? Des é uma partícula aí para falar não. Ânimo é vida. Estou sem vida. Mas quando você fala estou sem vida, eu estou cansado, a gente sente isso no corpo, gente. Quando a gente fala isso na nossa língua portuguesa, normalmente a gente está falando da nossa sensação de corpo, a nossa sensação das sensações do cansaço, dor no corpo, sonolência, uma certa tristeza até, uma certa tristeza. Então a gente se refere muitas vezes isto com um processo muitas vezes físico ou psicológico. Aqui, uma das acepções é intenso trabalho unido a aborrecimento e outra palavra também, fadiga. Fadiga é outra palavra para falar da reação corporal. Mas é interessante a gente guardar essa primeira acepção. O cansaço é trabalho. É a pessoa que realmente se exauriu no trabalho. E Jesus fala o que nessa passagem? Vinde a mim. Quando eu entrei em grupo de oração, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, que era uma coisa simples, e que muitas vezes a gente pegava certos servos orgulhosos, que não fazia, que era a oração de entrega ao final de grupo. É uma coisa simples. Mas esse tipo de coisa é o que? É cumprir esta palavra aqui. Jesus não disse, vós todos estáis cansados, danem-se. Vós todos estáis cansados, carreguem a cruz, sofram. Vinde a mim. Porque até para carregar a cruz, gente, se fosse em Jesus, eu não vou carregar a cruz nenhuma. Aquela frase de João 15 tem que ressoar no nosso ouvido. Sem mim, nada podeis fazer. E aí essa é uma característica do nosso trabalho. Sem Jesus, nada. Então, vai entrar a serviço pastoral, vai começar um serviço pastoral, tem que recomendar a Deus. Vai sair, vai terminar o serviço pastoral, tem que ir até Jesus. Tem que ter essa visão de referir-se a Ele. Por quê? Porque senão nós corremos o risco
de puxar para nós. E quando a gente puxa para nós, vai ter problema, vai ter doença, vai ter estafa, estresse e companhia. Correto? Então, vinde a mim, vós que estáis surrados pelo cansaço, pelo trabalho que vocês fizeram. Aí a gente entende porque São Paulo vai falar: quem não trabalha não deve comer. O que ele está falando? Que a pessoa tem que trabalhar, não importa a situação? Não. Ele está falando o quê? Na tua vida você tem que se empenhar pelo Senhor, na tua medida. Vamos lembrar lá de Mateus 25? Lembra lá da parábola dos talentos, que tanto essa palavra talento, que é uma moeda, talento, virou para falar de característica humana. Jesus muito bem poderia ter falado uma parábola. Havia 2 servos. Um recebeu 5 talentos e outro recebeu 5 talentos. Não podia ter falado uma palavra assim. Tanto que Lucas vai trabalhar na parábola das minas mais ou menos desse jeito. Mas são 3 servos. Um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. O importante é trabalhar com aquilo que Deus te dá, e não a quantidade ao final do trabalho. Porque ali vai falar que é dado segundo a capacidade da pessoa. O talento é dado para a pessoa trabalhar de acordo com a capacidade dela. Então, se a minha capacidade é uma, eu tenho que trabalhar com a minha capacidade e com os talentos que Deus me dá. Uma criança, ela, naquelas audiências com o Papa Francisco, ela perguntou: Papa, o senhor queria ser Papa? Ele virou para ela: minha filha, só uma pessoa louca poderia desejar ser Papa. E é uma verdade. É uma cruz imensa, imensa. Mas, quando ele estava sendo eleito e Oswaldo estava sendo contado, ele conta que ele foi para a sacada da Basílica, ele olhou para o céu e ele rezou, e ele falou que ele sentiu uma força que veio para o seu coração. Então, nós não podemos pegar os talentos do Papa Francisco e jogar para nós. Então, cada um é o seu. E qual a característica lá dos servos de Mateus 25? Saem logo e vão trabalhar. Aquilo que Deus nos deu, a gente é chamado a ir e botar para trabalhar. Quando acontece isto, nós estamos indo para Jesus. Nós não estamos puxando para nós. Existe uma frase na regra de São Bento que escandaliza certas pessoas, né? Uma vez tinha um seminarista que já era padre, né? Que na época, quando seminarista, ele não se conformava com esse pensamento. Tudo o que vem de bom de nós veio de Deus. Tudo que vem de ruim de nós vem de nós mesmos. Tá? Isso é um pensar que nós devemos colocar como tabuleta na nossa frente quando a gente vai trabalhar para Deus. Quando a gente vai trabalhar para Deus. Tudo o que vem de nós, da nossa carne, não presta. Mas onde está isso na Bíblia? Está lá na mesma carta que foi lida na segunda leitura hoje. 1 Coríntios 15, eu sou o que sou pela graça de Deus.
Isso daí deveria ser algo que a gente rezar sempre. E ter isso claro no nosso coração e na nossa vida. A gente não pode puxar nada para nós. Nada, gente. O ruim, a gente pede perdão para Deus. O que é bom, graças a Deus fizemos isso, fizemos aquilo. Nós somos apenas instrumentos, tá? Vamos entender também o que é esse cansaço aí. Vamos pegar João capítulo 4, versículo 6. É o contexto da samaritana, tá? E ali é a mesma palavra. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O trabalho da viagem fez com que Jesus se cansasse. Tá? Então, estava ali na fonte. O trabalho da viagem, trabalhado, né? Exaurido da viagem, de tanto colocar força na viagem, Jesus vai para a fonte. Outra característica boa para a gente poder entender: o cansaço faz parte da vida. O cansaço, ele faz parte da nossa vida. Se Jesus cansou, nós também cansamos. Tá? Claro que em Mateus, vocês vão ver que o cansaço aqui, ele é outro. Tá? Ele é outro. Porém, o cansaço faz parte da vida. Tem gente que não quer cansar. Tem gente que quer assim. Fez um dia de louvor o dia inteiro, reuniu o povo, trabalhou, foi para a cozinha e depois terminou o encontro, tem que arrumar as coisas, tem que levar, chega no final, ai que bom, não, eu não posso mostrar que eu estou cansado, porque isso daí não é... Não, está cansado. E isso daí é oferta para Deus. Uma das aclamações para a oração sobre as oferendas é: orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, ofereçamos um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Você trabalhou um dia inteiro lá num encontro, numa tarde de louvor, seja lá o que for. Chega na missa, aquela oração de entrega que eu falei, é para fazer na Eucaristia. Para a hora que chegar por Cristo, com Cristo em Cristo, a tua fadiga, o teu cansaço e junto com Jesus, como um grande sacrifício de louvor ao Pai. Ou nós temos uma dimensão de espiritualidade para aprender a entregar para Deus, ou senão a nossa vida fica muito difícil. Aí a gente chega naquela hora que fala: não aguento mais. E pode chegar nessa hora? Pode. Não precisamos ir lá, senão perdemos muito tempo. Em 1 Reis 19, quando Elias é perseguido por Jezabel, ele vira para Deus no meio do deserto e fala o quê? Senhor, eu não sou nada mais do que os meus antepassados. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Aí vem aquela visão do anjo, né? Levanta e come. E com aquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites. Claro que é comparado ali aos 40 anos do povo de Deus, né? Do povo de Israel. Porém, é isso, a Eucaristia, ela se torna o lugar da gente levar para Deus o trabalho que nós fizemos. E lá tomar força para poder seguir em frente. Deu para entender?
Gente, eu estou falando que nem uma matraca aqui na frente, mas vocês estão entendendo? Está indo o raciocínio, tá? Senão fica um bando de coruja olhando para cada gente, não sabe o que está acontecendo, né? Vamos pegar 1 Timóteo 4:10. 1 Timóteo 4:10. Vocês vão ver a tradução que está aí. Agora, ao falar, é o mesmo verbo, viu, gente? É o mesmo verbo, tá? Pois, se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo nos que têm fé. Qual que é a tradução que vocês têm aí por esse labutamos, esse trabalhamos? Afatigamos, tá vendo? Qual a tradução sua? Qual a Bíblia? Ave Maria. Vocês veem que a Ave Maria, o que ela faz? Ela puxa para o cansado lá de Mateus 11. E mais a Jerusalém vai falar trabalhamos. Então esse é o sentido do cansaço para Deus. Nós poderemos falar assim. Ora, se é para esse fim que nos cansamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. O nosso cansaço é para Deus. Aí lembra da frase lá, da música da barca, que o meu cansaço a outros descansa. Quando nós estamos trabalhando para Deus, essa consciência de que o trabalho que nós estamos fazendo é para aliviar o trabalho de outro. Aí a gente lembra da quinta estação, da Via Sacra, nós lembramos de Simão Cirineu. Será que foi agradável para Simão Cirineu carregar aquela cruz? Não. Não. A cruz era mais pesada para Jesus do que era pesada. Então, foi um peso. Foi um fardo. E às vezes no nosso trabalho é isso que a gente faz. Nós trabalhamos, nós nos cansamos, nós nos afatigamos para aliviar o cansaço de outros, o trabalho de outros. Tá? E o que faz, como está aqui na 1 Timóteo, é para, e o que dá o mote, o combustível do nosso trabalho, é o quê? A esperança no Senhor. Quando você está trabalhando para, ainda mais igreja, né? A nossa visão não é 2 minutos depois. A nossa visão é de eternidade. É essa esperança que faz a gente trabalhar. Tá? É essa esperança que fez os santos irem em frente. É essa esperança que faz a gente trabalhar. E vai ter fracasso? Um monte. Um monte. Tá? A maioria dos santos, para falar de verdade, foi todos eles fracassaram no trabalho que eles faziam. Todos eles foram traídos, viram falência naquilo que eles fizeram. Dom Bosco é um caso clássico disso, né? O amor dele pela juventude veio pelo primeiro jovem que ele tentou cuidar e o menino foi para a pena de morte. Tá? Então, nós vamos enfrentar. Mas a esperança que faz a gente
no próximo encontro, na próxima coisa que fizermos, a gente levanta. Por quê? Porque a nossa visão daquilo que fazemos é eternidade. Esse é outro ingrediente que faz com que o nosso cansaço não pese tanto. Não pese tanto, tá? Um pouquinho para baixo aí, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. É a mesma palavra, é a labuta, aqueles que se afadigam, aqueles que se matam, vamos colocar aí. E por que a gente pode falar se matam? Lembra de que Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai reencontrá-la. Então, Deus não nos deu uma vida para a gente ficar encarcerado na própria vida. Então, é essa labuta, é essa entrega que faz com que a gente siga em frente, tá? Vamos pegar Mateus 6, versículo 28. Mateus 6, versículo 28. Eu estou falando essas palavras, gente, eu espero que vocês confiem em mim, mas na língua grega é a mesma palavra de Mateus 11, tá? As traduções podem ser diferentes, pode dar uma nuance aqui e ali, mas a palavra é a mesma, tá? A palavra é a mesma. Vamos lá. Mateus 6, 28. E como com que roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e não fiam. Eles não se afadigam, e eles têm uma roupagem superior à nossa, em matéria de beleza, por exemplo. Outro ingrediente aí. Então nós já falamos da esperança, do referir-se a Deus, saber que é a força de Deus que nos faz. Agora tem um outro ingrediente para a gente dar sentido para a nossa fadiga. A providência de Deus. A providência de Deus. Nós trabalhamos dentro da providência de Deus. E é dentro dessa providência que nós queremos exercer o nosso trabalho. Nós somos colaboradores de Deus com isso. Não precisa ir lá, mas vamos lembrar de Gênesis 1, versículo 26 e 27. Deus criou imagem e semelhança para que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves. Esse dominar, nós somos co-criadores com Deus. Nós somos aliados dele na transformação desse mundo. É para isso que a gente foi chamado. É para isso que a gente foi chamado. Tá? Mas Jesus, lá em Mateus 11, que ele fala que vinde a mim, vós todos estáis cansados, e sobrepeso os vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora vamos para essa outra palavra aí do versículo 29, que é jugo. Tá? Que é jugo. O que é o jugo? Né? O jugo, não sei se já viram o desenho, aquela peça de madeira, carro de boi que tem isso, né? No nosso caso aqui. Aquela peça de madeira que vai no ombro, tá? Nas costas do animal, para que ele possa aí levar isso, né? Agora, por que Jesus usou essa palavra jugo?
né? Apoiados aí nos seus ombros, servia para também. Outra coisa do jugo, já viram aquelas pessoas que colocam para carregar as coisas nas costas, né? Água, baldes, etc. Então, a gente poderia ter aquela imagem também. Mas de que jugo é esse? Então, vamos pegar Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Desde tempos remotos quebrastes o teu jugo, rompestes as tuas cadeias e dizias, não servirei. É dessa palavra aqui que colocam na boca do demônio, quando o demônio se revoltaria com Deus, falava, não serve, não vos servirei. Contudo, em toda a colina elevada e sob árvore verde, te deitavas como uma prostituta. Vamos pegar aí mais para frente, Jeremias 5:5. Só para completar aqui, depois a gente já explica. Dirigir-me-ei aos grandes e falarei com eles, porque conhecem o caminho do Senhor e o direito de seu Deus. Mas também eles quebraram o jugo, romperam os laços. Na opinião de vocês, nessas duas passagens de Jeremias, o que é o jugo? Não. É Deus falando que eles quebraram o jugo. Não. É dentro do contexto da aliança. Dentro do contexto da aliança. O que tem dentro do contexto da aliança que eles quebraram? A lei. A lei. Então, quebrar o jugo é quebrar a sujeição que a gente tem que fazer a Deus. E aí o que se... Olha como está em 5:5. Mas também eles quebraram o jugo, romperam os laços. Em Jeremias 2, vai falar o quê? Eles foram se prostituir. O que é se prostituir aqui? Se prostituir é idolatria. É ir para outros deuses. Então, quando Jesus fala... tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a lei. Qual que é a lei de Jesus? João 13:34. Qual que é a lei de Jesus? Eis que eu vos dou um novo mandamento. Qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o meu jugo que ele fala. O jugo de Jesus é amar. E ele fala que esse jugo é leve. Leve. Quando nós trabalhamos para Deus, a visão que nós temos que ter de todo o aparato da lei, de tudo aquilo que nós temos de regra para trabalhar pastoralmente, a visão que nós temos que ter é de amor. Por quê? Nós podemos tratar a lei de outra forma? Sim. Uma das coisas da palavra jugo é também dominação. Vamos pegar Jeremias 27:8. Jeremias 27:8.
A nação, o reino, que recusar servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não entregar o seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia, eu castigarei essa nação pela espada, pela fome e pela peste, oráculo do Senhor, até que eu consuma por sua mão. O jugo de Nabucodonosor é a dominação dele. Tá? Jesus fala para o povo: vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, arrebentados, pelo peso, esse jugo que vocês estão levando nas costas. Qual que era o jugo que Jesus estava falando? O que vocês acham? Ele fala do jugo dele, que nós acabamos de dizer. O jugo dele é a nova lei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus amou? A cruz, a entrega total. Mas ele está falando que esse povo está cansado. E está cansado do quê? De um outro jugo. Que jugo que é? O que vocês acham? Não. Agora no Evangelho. No Evangelho. Lembra do contexto do Evangelho? De quem vocês acham que Jesus está falando desse jugo? O jugo é a lei. Então vamos trocar. Vinde a mim, vós todos, tomai sobre vós a minha lei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele fala que o povo está cansado e oprimido, e precisava de alívio. Ele estava cansado de um jugo. Que jugo que era esse? Os fariseus? Sim. Como que o fariseu apresenta a lei? Como algo que peso, de colocar peso, de 613 mandamentos, de ver até o mínimo. Isso daí vai pesando. E é isso que às vezes a gente cansa na vida. A visão da lei e das regras como dominação, como algo imposto, como algo para pesar nas costas da pessoa. A visão que a gente tem que ter no nosso trabalho é a visão de Jesus. Toda a lei é dada para ensinar-nos a amar. Aí o nosso trabalho vai ficando leve. Então não vai ter lei nenhuma, vamos deixar do... Não. São Paulo vai dizer em Romanos 6, 7, 8. 6, 7. Quer dizer, então a lei acabou? Não. Então a lei não... Não. Então ele vai falar que nem tomé, quer dizer, de jeito nenhum. Mas a lei é colocada sob a visão do amor. Quantas vezes, eu acho que vocês devem ter passado por isso na vida, no trabalho pastoral, no trabalho com as pessoas, no trabalho de um grupo de oração. Quantas vezes a gente não tem que ver caso a caso e ver o que é melhor naquele caso a caso? Sim ou não? Isso é ser cristão. Agora, se você vai numa mentalidade farisaica hipócrita, a lei é essa e todo mundo vai ter que se submeter. Não quero nem saber o que estão passando. A lei está aí, vai ter que cumprir e acabou. Ai, mas olha o que está acontecendo, está caindo isso. Não interessa. Eu não quero saber. A lei está aí, ela tem que ser cumprida. Isto é uma posição farisaica hipócrita. Farisaica hipócrita. Aí é todo aquele discurso de Jesus, lembra? Se em dia de sábado teu burro cair dentro do poço, você vai deixar ele morrer? Mas às vezes a gente vai trabalhando numa dimensão de lei que não visa o amor a Deus e ao próximo. Visa muitas vezes o meu
pensar. Visa muitas vezes a minha vida, o meu dominar. Então me deram isso, agora eles vão ver o que eu vou fazer. Deu para entender, gente? Quando você trabalha dessa forma, você cansa os outros e você também se cansa. Porque o teu trabalho foi um trabalho essencialmente humano. Vamos nos reportar a outro esquema para poder entender. Família é assim. Os dois extremos. A família que educa o filho na permissividade. Eu deixo o meu filho fazer o que quer, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Então ele precisa ser livre. Essa criança não tem limites. E está falando que ama? Ama? Não ama coisa nenhuma, porque não está ajudando a pessoa a crescer. Vai chegar lá na frente, vai ser um bandido. Tá? O outro lado. Não para tudo. Não para tudo. Então aquele pai ou aquela mãe que castra o filho ou a filha em tudo. A hora que chega na idade adulta, a hora que solta, não tem quem segura. Né? Por quê? Porque não aprendeu a viver. Então, para educar, é a mesma coisa. Tem que educar no amor, não é assim? Esse amor exigente, como tinha aquele programa antigo, né? Quer dizer, um amor que vai indicando um modo de se viver. Para que a pessoa possa viver a própria vida. E a palavra-chave qual é? Viver na liberdade dos filhos de Deus. Se é assim para educar um filho, é assim que a gente age em igreja. É assim que a gente vai aprendendo a aplicar as coisas. Tá? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá? O Concílio de Jerusalém, vamos pegar lá Atos 15. O Concílio de Jerusalém, que é Atos 15, esse capítulo inteiro, existia uma querela entre São Paulo, de um lado, e certas judaizantes, que falava, cristãos judaizantes. São Paulo falava o quê? Sou judeu, ele vem para o cristianismo, ótimo, e se ele vem de família judaica, como no caso de Timóteo, faz circuncisão e vira cristão, tá? Quem é pagão não precisa se circuncidar, porque o que salva é a fé em Jesus Cristo, e batizados todos são um só em Cristo Jesus, conforme Efésios 3:28, tá? Mas São Paulo ia pregando isso, e a cristãos judaizantes atrás, falando que São Paulo estava deturpando o evangelho. E que São Paulo estava sendo infiel a Jesus. Tá? Ele vai para Jerusalém com Barnabé, ele desce para um lado, os judaizantes descem para o outro para falar com Tiago, para resolver a situação. Para resolver a situação. Tá? Pega o versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Tá? O que está sendo dito aqui? Que estava sendo colocado um jugo, transformando a lei em fardo e tornando a vida daquelas pessoas um inferno. E às vezes, como está em Mateus 23, a gente quer
coar um mosquito e acaba engolindo um camelo. Como os fariseus hipócritas, a gente coloca fardos sobre os outros que nem nós conseguimos empurrar nem com o dedo. E isso daí que não pode, e é isso que cansa. Aí vocês poderiam virar para mim e falar, mas é muito difícil achar esse equilíbrio. Bem-vindo a ser cristão. Bem-vindo a ser cristão. Cristão é aquele que acorda todo dia para aprender a lidar com esse processo. Tá? Filha, que eu não estava falando, é a mesma coisa. Ah, não, eu tenho uma fórmula pronta. Hoje tem poucos filhos, mas imaginou você ter 10 filhos. Eu tenho uma fórmula pronta e todos vão ser educados da mesma maneira e vai ficar tudo igualzinho. É assim? Se até a irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus tinha um gênio do cão, sabe? A mulher não aguentava, foi expulsa do convento e tudo mais, porque ninguém aguentava. Mas não teve a mesma educação da Teresinha, aquele doce. Então, a vida é assim. E mesmo a mesma pessoa passa por diversas fases na vida. Então é sempre um reaprender. Não adianta tratar como mágica. Eu imponho um fardo. Não, agora o fardo da lei vai salvar todo mundo. Não vai. Gálatas 5, versículo 1. E aí é uma frase que nós temos que guardar para toda a vida, né? É para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Tá? E essa escravidão era verdadeiramente a circuncisão. Pegar a lei pela lei. Agora, olha o que São Paulo está nos dizendo. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Ser cristão é ser livre. E quando eu trabalho na liberdade, aí vem aquele gosto do cansaço que vem de Deus. Aí eu deito e durmo. Tá? Agora, quando eu trabalho numa visão legalista, ou numa visão tanto faz como tanto fez, o cansaço que vem, tudo vira fardo, tudo vira peso, tudo vira algo impraticável. Tá? Jesus termina no versículo 30 lá da nossa passagem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá? E eu sou manso e humilde de coração, tá? Vamos pegar 1 Pedro 5,5. Eu sei que o vai e vem, vai para lá, vem para cá, mas a vida é assim. E isso não deveria nos cansar. Tá? 1 Pedro 5,5. No nosso trabalho, que muitas vezes cansa também, é obedecer. Né? É um entender o outro. Existia pesquisas que falavam, isso há anos atrás, mas acho que isso daí também não muda, que se você pergunta num trabalho, o que mais cansa, o que você mais desejaria, às vezes o salário vem em terceiro lugar. Em primeiro lugar, vem o ambiente de trabalho. Tá? E ambiente de trabalho, qual é o ambiente de trabalho que é agradável para as pessoas? Aquele que você tem liberdade. Uma das coisas que agora dá processo trabalhista é assédio moral. Tem aquele chefe, ou aquela supervisora, ou aquela coordenadora, que é uma
um déspota, uma déspota, isso deixa a pessoa doente e isso nos cansa. Isso verdadeiramente nos cansa. Olha aí o que São Pedro nos diz. Roga igualmente aos jovens que sejam submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Vinde a mim, vós todos estáis aflitos sob o fardo, porque o meu fardo é leve. Por que o meu fardo é leve? Porque eu sou manso e humilde de coração. A chave para poder viver sem muito cansaço é ter o mesmo, como o apostolado da oração, a invocação, fazer o meu coração semelhante ao vosso, né? É ter esse coração humilde e manso também. E é isso que a gente quer rezar para Deus e pedir para ter. Aí sim, nessa humildade na nossa obediência, que é um aprendizado, a gente vai aprendendo realmente a trabalhar bem e não se cansar. Então, fechando isso aqui, o que o Senhor quer que a gente tenha? Primeiro, que a gente não se canse? Não, Deus quer que a gente canse. Mas Deus quer que a gente entregue a fadiga na mão dele. Tá? Deus quer que a gente tenha trabalhos que brotem da sua graça e, como o salmista fala, que o louvem. O nosso trabalho tem que louvar a Deus. Tá? Dentro desse trabalho que louva a Deus, eu vou procurar sempre o equilíbrio da liberdade e obedecer a Deus na voz daqueles que Deus colocou à frente da gente. Eu não vou nem procurar a minha razão de viver no trabalho, porque a minha razão de viver não é o trabalho. A minha razão de viver é amar. Tá? A gente não pode idolatrar o próprio trabalho. Saber que tudo é graça de Deus. E se Deus os usou como instrumentos, é para o louvor dele. Tudo que vem de mim, não presta, tudo que vem de Deus, através de mim, é graça dele. E é essa graça que eu vou procurar. Como está no 1 Coríntios 15. Eu trabalhei mais do que os outros, São Paulo diz. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Essa deve ser a nossa frase. Aí sim, o cansaço que teremos vai ser o cansaço dos santos. E é esse cansaço que a gente quer ter. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma pergunta? Ficou algo nublado aqui? Algo não claro? Falem. Como diz Dom Fernando, não se avexem. Vamos, gente. Aproveita. Tudo bem, então? Então tá bom. Tá.